Muito bem, pessoal, essa aula aqui é sobre reflexão da luz. Não é a primeira vez aqui no curso que a gente fala sobre reflexão, que é um fenômeno ondulatório que pode acontecer com qualquer tipo de onda. A gente já tem uma aula sobre reflexão de um pulso que se propaga em uma corda. Foi a primeira vez que a gente viu reflexão aqui no curso. A gente também viu eco e reverberação, que é uma aplicação, são aplicações da reflexão do som, então o som também sofre reflexão. Só que nessa aula a gente vai falar de regras específicas para a reflexão da luz. Nunca é demais lembrar o que significa reflexão, independentemente do tipo de onda que a gente estiver tratando. Reflexão é o fenômeno ondulatório que acontece quando a onda encontra um obstáculo e retorna, bate nesse obstáculo e retorna ao meio de origem. Então tu tem a onda incidente que está se propagando em um determinado meio, e ela encontra um obstáculo, bate nesse obstáculo, sofre um desvio na sua trajetória, mas se mantém no mesmo meio de propagação. E também é importante lembrar que na reflexão nenhuma característica, nenhuma propriedade da onda é modificada. Não é modificada a frequência, porque lembra que nenhum fenômeno ondulatório modifica a frequência, a gente já falou isso várias vezes aqui no curso. Não modifica o comprimento de onda e também não modifica a velocidade, porque lembra que quem determina a velocidade de uma onda é o meio de propagação e na reflexão ela não muda de meio, justamente ela bate no obstáculo e se mantém, ela retorna para o meio de origem, o meio de incidência, se tu preferir chamar. Então, como ela não muda de meio, ela também não muda de velocidade. Como a gente vai falar de reflexão da luz, a gente vai ver regras específicas sobre reflexão da luz e vai ver dois tipos de reflexão que acontecem com a luz, a reflexão especular e a reflexão difusa. Então, se tu quiser saber tudo sobre reflexão da luz, que é um assunto bastante cobrado nas provas de Enem e vestibulares, também é um fenômeno que está por trás da formação de imagens em espelhos, tanto no espelho plano quanto nos espelhos côncavo e convexo. Se tu quiser saber tudo sobre reflexão da luz, vem comigo que eu vou te ensinar. Para a gente entender as duas leis de reflexão da luz, já está para ti aí na tela uma figura que mostra o quê? Mostra uma superfície refletora, mostra a reta normal dessa superfície, que é essa linha tracejada que está na figura. Para que serve a reta normal? Ela é uma reta de referência. Ela é uma reta que eu vou usar para medir os ângulos de reflexão e de incidência. É em relação à reta normal, essa linha tracejada que está aí na figura, que a gente mede os ângulos de incidência e de reflexão. A gente não mede os ângulos em relação à superfície, a gente mede os ângulos em relação à reta normal. E nessa figura eu tenho também o raio incidente, que é o raio luminoso antes de sofrer a reflexão, antes de bater na superfície, e o raio refletido, que é o raio luminoso após sofrer a reflexão, após bater na superfície. E a primeira lei de reflexão diz o seguinte: o raio incidente e o raio refletido estão sempre no mesmo plano. Isso é, pessoal, não tem como o raio incidente e o raio refletido estarem em planos diferentes. No caso do desenho, o plano dos raios é o plano da tela. Isso quer dizer que não tem como um dos raios estar desenhado no plano da tela e o outro raio está saindo da tela ou entrando na tela, porque daí tu já mudou de plano. Então, os dois raios estão no mesmo plano. Se eles estivessem em outro plano, tá? Isso aqui seria um outro plano, eles estariam desrespeitando a lei de reflexão. Então, o raio incidente está num plano e o raio refletido está sempre no mesmo plano. Não há exceção para essa regra. Na verdade, não há exceção para nenhuma das duas leis de reflexão. A segunda lei de reflexão, que é a que tem mais aplicações em questões de vestibular, é a lei dos ângulos, que diz o seguinte: o ângulo de incidência em relação à normal, lembra que eu sempre meço esses ângulos em relação à reta normal da superfície, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Isso quer dizer o quê? Que o raio incidente vai bater na superfície formando um certo ângulo com a reta normal e o raio refletido vai sair da superfície formando o mesmo ângulo com a reta normal. Então essa é a segunda lei de reflexão. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. O ângulo do raio incidente em relação à reta normal é sempre igual
ao ângulo do raio refletido em relação à reta normal. De novo, pessoal, não deixem as questões pega-ratões, construírem situações que te levem a pensar que essas leis possam ter exceções. Não existem exceções para as leis de reflexão. Os dois raios estarão sempre no mesmo plano e sempre terão ângulos iguais em relação à normal. Não há exceção para as duas leis de reflexão. Por favor, não cai em nenhum tipo de pega-ratão que queira falar o contrário, que queira te induzir ao contrário. E agora a gente vai ver os tipos de reflexão que podem acontecer de acordo com o tipo de superfície onde a luz está batendo, onde a luz está sofrendo reflexão. E os dois tipos de reflexão é a reflexão especular e a reflexão difusa. Primeiro, vamos falar da reflexão especular, que acontece quando a luz incide numa superfície lisa, que é, por exemplo, a reflexão que acontece no espelho. O que acontece na reflexão especular, ou também chamada de reflexão regular? Nessa reflexão, todos os raios que incidem paralelos, então tu tem aí na figura um conjunto de raios incidentes que estão paralelos entre si, e depois da reflexão eles vão se manter paralelos entre si, porque a superfície é regular, então ela vai refletir, os raios vão se manter paralelos após a reflexão. Isso é reflexão especular. Os raios que incidem paralelos entre si refletem e se mantêm paralelos entre si. É, como eu já falei, a reflexão que acontece no espelho. Olha a figura aí mostrando para vocês. 3 raios incidindo paralelamente entre si e depois que batem no espelho eles continuam paralelos entre si. Tá? Olha essa outra figura também que acontece a reflexão da paisagem na superfície do lago. Tu pode ver que a superfície do lago está sem nenhuma perturbação, o lago está bem calminho, a superfície está bem regular. E aí tu tem a superfície perfeitamente refletida, numa foto bastante bonita até. Esse tipo de reflexão é reflexão especular. O segundo tipo de reflexão que a gente vê é a reflexão difusa, que acontece quando a luz incide sobre uma superfície irregular, que possui imperfeições. Aí o que acontece? Os raios incidentes, eles estão paralelos, só que na reflexão difusa, depois dessa reflexão, eles não vão mais ficar paralelos. Eles vão sofrer um espalhamento e cada um vai seguir uma direção diferente. Justamente porque a superfície é irregular, então os raios que estão incidindo paralelamente entre si, depois da reflexão difusa, eles espalham e eles refletem cada um numa direção. Um exemplo de reflexão difusa acontece na reflexão da luz no CD. Todo mundo já viu o CD, como está aí na figura, e vocês já viram que ele forma um padrão de cores. Por que aquele padrão de cores se forma? Porque embora o CD a olho nu pareça uma superfície lisa, se a gente for analisar microscopicamente, ele é uma superfície que possui irregularidades e essas irregularidades são propositais. Ele possui sulcos, que é onde a informação é gravada. E esses sulcos atuam como uma superfície irregular. Quando a luz bate ali, ela sofre reflexão em todas as direções e conforme ela reflete em todas as direções, os raios se cruzam depois da reflexão e nesse cruzamento eles sofrem interferência. Nessa interferência acontece construção de algumas cores e destruição de algumas cores. Então algumas interferências acontecem construtivamente, outras interferências destrutivamente. Isso privilegia alguma cor ou um conjunto de cores e mata outras cores. E com isso tu consegue ver aquele padrão de cor. Na verdade, aquelas cores que tu está enxergando são aquelas cores que estão sofrendo interferência construtiva. As cores que tu não está enxergando sofreram interferência destrutiva após a reflexão difusa no CD. Agora, muita gente se confunde com o seguinte, e isso até já caiu em questão, tá? Que é o seguinte, a reflexão difusa viola a segunda lei da reflexão, ou seja, na reflexão difusa, o ângulo de incidência é diferente do ângulo de reflexão, por isso que os raios estão se espalhando? Não, não é isso que acontece. Lembra que a gente viu que não existe exceção para as leis de reflexão.
tanto na reflexão especular quanto na reflexão difusa, as leis de reflexão estão sendo respeitadas. Mas por que na reflexão difusa cada raio sai para um lado? E por que na reflexão especular todos os raios saem paralelos, refletidos paralelos entre si? Para a gente entender isso, a gente tem que analisar a reflexão de cada um dos raios e vamos fazer isso para as duas situações. Vamos começar com a reflexão especular. Eu tenho aí os raios incidentes e também estou vendo as retas normais. O que acontece na reflexão especular? Como a superfície é lisa, ela é reta e nesse caso ela está na horizontal, todas as normais que eu estou desenhando aí estão na vertical, porque lembra que a normal tem que formar ângulo de 90 graus com a superfície. Como todas as normais estão na mesma posição, os raios que vão incidir paralelos entre si vão bater todos eles com o mesmo ângulo em relação às suas normais. Cada raio com a sua normal vai formar o ângulo. Como os raios estão todos paralelos e as normais estão todas nas verticais, nas verticais é ótimo, as normais estão todas na vertical, o ângulo de incidência para todos os raios é o mesmo. E aí o ângulo de reflexão, como o ângulo de reflexão é sempre igual ao de incidência e todos os ângulos de incidência são iguais, vai acabar que todos os ângulos de reflexão vão ser iguais e os raios vão continuar paralelos entre si. Só que agora vamos analisar a mesma situação para uma superfície que não é regular, uma superfície que não é lisa, uma superfície que tem imperfeições. Os raios vão bater na superfície e em cada ponto que o raio bater na superfície, as normais vão estar em posições diferentes, porque lembra que a normal sempre tem que sair 90 graus em relação à superfície. Então, se a superfície vai mudando de orientação, porque vai seguindo as imperfeições, a normal também vai mudando de orientação. E aí o que vai acontecer? Os raios estão batendo paralelos entre si, mas cada raio está batendo com uma normal diferente. Com isso, cada raio está batendo com um ângulo de incidência diferente em relação ao raio vizinho. E aí o que vai acontecer? O ângulo de reflexão tem que ser igual ao ângulo de incidência. Como cada raio tem o seu ângulo de incidência agora, não são todos iguais, que nem era na reflexão especular, agora na reflexão difusa cada raio tem o seu ângulo de incidência, cada raio vai ter o seu ângulo de reflexão. Como os ângulos de incidência são diferentes entre si, de um raio para o outro, os ângulos de reflexão vão ser diferentes entre si. Mas se eu olhar para um único raio, e aí que eu vejo, e aí que eu entendo que a lei da reflexão está sendo sim respeitada, se eu olhar para um único raio, eu estou vendo que para aquele único raio, o ângulo de incidência em relação à normal dele é igual ao ângulo de reflexão. Agora vai lá e olha para o outro raio. O outro raio tem um certo ângulo de incidência e tem um certo ângulo de reflexão igual a esse ângulo de incidência. Agora, comparando dois raios, os ângulos são diferentes porque as normais estão posicionadas de maneira diferente. Mas a lei de reflexão está sendo sim respeitada. A diferença é que na reflexão especular, as normais estão todas juntinhas paralelas entre si. E na reflexão difusa, as normais estão cada uma na sua direção, porque elas têm que acompanhar as irregularidades. E por isso que os raios acabam saindo cada um por uma direção diferente. Então, pessoal, as leis de reflexão, repito, são sempre obedecidas, tanto na reflexão especular quanto na reflexão difusa. Pessoal, a gente vai voltar a falar de reflexão da luz numa próxima aula, quando a gente for falar de formação de cores, porque a reflexão da luz tem tudo a ver com a formação das cores de um objeto. Mas por enquanto, sobre reflexão, era isso, a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!